Olá, na aula de hoje a gente vai apresentar como configurar ali as cargas internas, né? Ou seja, a iluminação, as pessoas dissipam calor para dentro do ambiente, geram carga térmica, né? Os equipamentos que lá estão instalados, computadores, etc., impressoras, tudo que gera calor para dentro do ambiente e também a possibilidade de infiltração, né? Tá entrando ar externo para dentro daquele ambiente, isso gera uma parcela de carga térmica, né? Então, como configurar isso dentro do IDF, né? Então, na mesma linha que a gente tem trabalhado nas últimas aulas, a gente vem aqui, copia o IDF da última aula, que é a aula 9, né? Ctrl C, vem aqui para um novo diretório, no meu caso aqui, cria uma cópia, renomeia essa aula 9 para a aula 10, né? Vamos abrir esse IDF, né? Usando aqui o EP Launch. Então, aula 10, editar IDF. Ok, então primeiro a gente precisa criar, né, o que a gente chama de schedules, que são as programações, né, ou cronograma, né, quando é que as coisas acontecem, né? Por exemplo, se a gente pensar, nós vamos pensar que esse nosso ambiente aí é um escritório, né? Então ele tem uma rotina em que as pessoas chegam para trabalhar e elas entram e saem daquele ambiente em função da rotina de trabalho. Então, vamos imaginar, por exemplo, que é o que a gente vai configurar daqui a pouquinho, né, que as pessoas no dia, todos os dias, né, vamos configurar como se todos os dias fossem iguais. Na verdade, num ambiente de escritório, a gente teria que diferenciar final de semana de dia de semana, mas se a gente pensar num dia típico, né, da 0 hora até as 8 da manhã, não tem ninguém dentro do escritório. Às 8 horas, todo mundo está dentro do escritório lá, né? A capacidade máxima do escritório. Vai até o meio-dia com essa ocupação, chega ao meio-dia, o pessoal, alguns saem para almoçar, a gente vai convencionar ali e dizer que 50% das pessoas saem daquele ambiente para outro ambiente e permanecem ali dentro somente 50%, até umas 2 horas da tarde. 2 horas retornam as pessoas, nós vamos ter uma ocupação máxima até as 6 da tarde. 6 da tarde todos saem do ambiente e o ambiente fica sem nenhuma pessoa lá dentro. Então, isso é o que a gente chama até meia-noite, né? A programação, né? O schedule de ocupação, nesse caso, né? Nesse meu exemplo, né? Então, isso a gente vai fazer alguns schedules, a gente tem que colocar dentro do IDF esses schedules, esse perfil, né? Como é que é o perfil de ocupação, como é que é o perfil de infiltração. Então, todos os schedules necessários para a gente configurar esses ganhos de calor, né, devido às pessoas, à iluminação, aos equipamentos e à infiltração de ar. Então, aqui no IDF, primeiro a gente tem que procurar um objeto aqui que chama a classe de objeto schedules, né? Então, a gente vai baixando aqui, ó, schedules é a classe de objetos, e aí vamos incluir primeiro aqui o primeiro que aparece aqui, que é o Schedule Type Limits, né? Então, vou criar um novo objeto que eu preciso configurar como é que é, porque alguns eu posso colocar aqui o tipo, né? Como se eu estivesse configurando o tipo de variável que vai entrar no schedule, que ele pode ser contínuo, ou seja, pode ser um número positivo de 0 a 1000, a 10.000, a 100.000, contínuo, ou ele pode ser discreto, né? Só aceita valores 0, 1, 2, né? Números inteiros, né? Então, tudo isso é configurável, né? Nós vamos criar um schedule aqui que a gente vai chamar qualquer, o nome do schedule, ou seja, um básico genérico, né? Onde o limite inferior ele pode assumir valores de 0 até um valor de 1000, por exemplo, né? E o tipo é aquilo que eu estava falando, pode ser discreto, pode ser contínuo, o nosso vai ser contínuo. Então, só estou especificando o tipo de limites aí que os valores que eu vou configurar dentro dos schedules vão ser admitidos, né? Então, nesse meu caso, todos os que eu vou usar aqui vão ser nessa configuração. Eles vão aceitar valores numéricos de 0 até 1000 e de uma forma contínua, ou seja, pode ter número decimal lá dentro, não tem problema nenhum. Ok, depois a gente vai trabalhar com um tipo de schedule, que é o mais simplificado, que é o schedule compact, que está aqui, ó, schedule compact. Existem outros tipos de schedules, né, o que eu posso criar, né, dentro aqui do IDF, né, e aí, claro, dependendo da necessidade, você tem que ir lá no material lá do Input, Output, Reference, né, e olhar como é que é a configuração desses outros tipos de schedules. Eu vou trabalhar com o mais simples, que é esse compacto,
né? Então, eu vou criar um objeto aqui, por exemplo, né? Um novo objeto desse tipo, e vou criar aqui primeiro um schedule que é para infiltração. Eu entendo que infiltração é aquele ar que entra através das esquadrias, né, das aberturas, né, janelas, portas que eu tenho no meu ambiente, que está entrando ar quente, no caso do verão, né, eu estou com o ambiente climatizado e está entrando esse ar quente lá de fora para dentro do meu ambiente, está criando uma carga térmica, né? E como é que isso acontece, né? Então eu vou criar aqui um schedule que eu vou chamar de SCH, só para abreviar schedule, é um nome que eu estou dando aqui, né? Infiltracão, né? Não vou colocar nem o cedilha, nem o tio aqui, né? Para não dar problema. Então, schedule de infiltração, né? O nome que eu dei aqui. Aí vem aqui a primeira linha, eu tenho que dizer qual é o tipo de limites, né? Que eu acabei de configurar, né? Se eu abrir aqui, só tem um tipo configurado, que é esse qualquer, então eu vou chamar de qualquer. Depois vem os vários campos, né? Como é que isso a gente pode configurar isso, né? Então isso tem uma certa nomenclatura lá, né? A gente, à medida que a gente for trabalhando aqui, vai ficar claro para vocês qual é a lógica que isso funciona. Esse schedule de infiltração, eu vou dizer que essa infiltração ela acontece continuamente, ou seja, desde o primeiro dia do ano, na primeira hora do ano, até o último dia do ano, em todos os horários, sempre está entrando ar externo, né, uma infiltração dentro do meu ambiente, né? Então, o comando, essa primeira linha que a gente, primeiro campo que a gente preenche aqui, indica a data final válida para esse schedule, né? Então, eu vou dizer que vai até 31 de dezembro, né? Então, eu tenho que escrever aqui em inglês, né, que significa a palavra THROUG, né, 2 pontos, e aí a data no estilo americano, né, 12/31, ou seja, mês barra ano. Acho que faltou aqui um H ali no final do true, né? Então é isso aqui, ó, TROUGH, que significa até, né, até esse período, né, até essa data vai estar acontecendo isso, né? Ou seja, até o dia 31/12. Então, é uma maneira de eu dizer que isso acontece, esse padrão que eu vou configurar nos próximos campos, ele é válido do dia 1º até o dia 31/12. Eu poderia separar por estações do ano, né? Eu dizer assim, até o dia que termina o verão, até o dia que termina a primavera, até o dia, na verdade, primeiro até o final, se a gente seguir a ordem do nosso hemisfério, né? Do dia começa em janeiro com o verão, então até o dia limite do verão, né? Final do verão, depois até o limite do outono, depois o limite do inverno, depois o limite da primavera e finalmente até o final do ano o verão novamente, né? Então eu poderia separar por essa situação, né? Ou eu posso estar dizendo, olha, o meu escritório aqui tem um comportamento tal, no caso não é para schedule de infiltração, seria para outro schedule, né? Mas posso ter um comportamento diferente ao longo dos meses do ano. Essa é a ideia, né? Então, esse primeiro campo vai dizer até que mês do ano aquilo que você vai especificar depois é válido. Então, aqui eu estou fazendo o ano todo, então até o dia 31 de dezembro, vale o que vem nos próximos campos. Depois, o próximo campo é dizer para que dias da semana. No caso, a gente vai dizer para todos os dias. Então, for all days, né? Vale isso. Então, essa é a configuração. Até todos os dias, para todos os dias, vai valer essa mesmo comportamento que eu vou colocar aqui embaixo, né? Eu poderia colocar aqui somente para as sextas, de segunda a sexta é um tipo de schedule, e sábado e domingo é outro, ou seja, a gente pode ir separando então o período todo da simulação, que corresponde o ano todo, né? Em períodos de meses, depois em dias da semana, né? Feriados, tudo isso pode ser configurado no schedule. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um schedule que vai ser uniforme, desde o dia 1º até o dia 31 de dezembro, e para todos os dias, independente se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai valer a mesma coisa. E aí, depois, o próximo campo aqui é dentro do dia, né? Dentro do dia, também posso dizer, olha, até tal hora acontece isso, depois tal hora tem outro comportamento, até fechar de 0 a 24 horas, né? No nosso caso, como tudo é igual, então vai ser until 24 horas, né? Aí vocês vão verificando como é que é a escrita, né? Então, ali vem a palavra, 2 pontos, data, for, 2 pontos, all days, until, 2 pontos, 24 horas, né? E aí sim o valor.
Então, o valor aqui vai ser 1. 1 significa 100%, né? 0%, né? É um percentual aqui, fração, né? De 0 a 1, né? Ou seja, eu vou dizer que essa infiltração acontece durante o ano todo, em todos os dias do ano, e das 0 até as 24 horas do dia, ele vai ser 100%. Vai ser, então, vai assumir o valor 1, né? Vai acontecer aquele valor que a gente vai ver, um valor pré-selecionado, né? Vai valer 100% daquele valor. Então, se eu disser que a infiltração é de 150 metros cúbicos por hora naquele ambiente, ele vai assumir que esses 150 metros cúbicos por hora está acontecendo em todos os horários, de todos os dias, de todo o ano, né? É isso que eu estou informando aqui. Depois eu vou criar um outro schedule aqui, que é para ocupação, por exemplo, aquele que eu tinha comentado. Então, um novo objeto aqui, né? E aí vou chamar isso de schedule SCH, esse é o nome que eu estou colocando, né? Ocupação, né? Sem cedilha e sem til. Então, o schedule de ocupação também vai ter aquele padrão de limites que a gente já configurou, né? E aí, a ocupação, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que até todos os dias do ano, né? Tem aquele mesmo comportamento, né? Então, mesmo que eu já tinha escrito no outro aqui, né? Até o dia 12 de 31, né? 31/12, vai valer o que eu escrevi aqui embaixo. Para todos os dias, aqui é até uma situação que está meio genérica, e na verdade que está considerando então que esse pessoal vai trabalhar sábado e domingo, ou não o mesmo pessoal, né? Mas que esse escritório recebe sempre um trabalho aí todos os dias, né? A gente poderia mudar isso aqui, né? E colocar para dias da semana dessa forma. Podemos até depois fazer uma alteração. Mas aqui é a título de aula, né, didática, vamos considerar aqui que todos os dias, então, for all days, vão ser a mesma configuração. Então, for all days. Aí sim, agora os horários eu vou mudar, né? Sempre a gente tem que pensar que o dia vai começar às 0 horas, e aí eu vou colocando, até que horas? Até às 8 da manhã, 0800, o que vai acontecer? Vai ter 0 pessoas lá dentro, 0% das pessoas lá dentro, né? Então, é 0. Depois eu venho, until 12 horas, ou seja, da última programação que eu coloquei, que era até às 8, então até às 8 eu disse que não tinha ninguém. Depois das 8 até às 12 horas, meio-dia, eu vou dizer que está 100% lá dentro, então é 1. Depois eu continuo a especificar. Depois até às 14 horas, então das 12 às 14, eu vou dizer que permaneceram, metade das pessoas saíram para almoço e metade permaneceram lá dentro. Então, eu coloquei 0,5. Depois, das 14 até as 18 horas, eu vou colocar aqui estão 100% das pessoas. E depois, eu coloco que até as 24 horas, ou seja, das 18 às 24 horas, saíram todos lá de dentro e nós temos uma ocupação de 0%. Então, criei um schedule aqui para ocupação. Depois, eu vou criar já um schedule, aproveitando que eu estou aqui, um novo objeto. Nós vamos, na hora que a gente tiver que fazer, digamos assim, criar as cargas internas devido à geração de calor devido à atividade física das pessoas dentro daquele ambiente, eu vou precisar escolher, ter um schedule para dizer qual é a dissipação térmica de cada pessoa, não, daquela pessoa, né? Uma dissipação térmica típica daquela pessoa, tem que ter um schedule, né? A forma com que entra lá no IDF mais à frente. Então, eu tenho que criar aqui um schedule de atividade física, né? Então, eu vou colocar aqui um SCH atividade, que seria o schedule de atividade. Até melhor, para nós irmos de uma forma mais rápida, né? Eu posso deletar isso que eu estava criando aqui, eu posso copiar esse mesmo de infiltração aqui, vou criar uma cópia, né? Copy e paste, criou uma cópia, e aí vou alterar aqui para schedule de atividade física, né? Então, eu vou mudar o nome de infiltração para atividade. Onde aqui, então, já, né, como eu fiz uma cópia, ele já vai pegar o tipo de limites qualquer, né? Vai pegar aqui o limite que é até o dia 31/12 para todos os dias,
até as 24 horas, só que aqui o valor tem que ser o valor de dissipação térmica das pessoas. Então, a dissipação de uma pessoa em trabalho de escritório aí é em torno de 130 watts. Então, eu vou colocar aqui o valor 130. Então, é um schedule que tem que ser criado aqui, onde eu coloco qual é o valor de dissipação térmica que representa uma pessoa na atividade que ela se encontra naquele ambiente. Como nós vamos considerar que é um ambiente de escritório, então 130 e vai representar 130 watts dissipado por pessoa. Tá? Então, criamos aqui esses 3 schedules que vão nos ser necessários quando a gente for criar, então, a parte da dissipação térmica, né, as cargas internas, que a gente chama assim, que é a dissipação térmica devido à iluminação, equipamentos, pessoas e infiltração. Ok, então, feito isso, né, criando essa programação, esse schedule, onde a gente dá o perfil com que as pessoas estão presentes dentro do ambiente, em que a infiltração acontece naquele ambiente, e criamos mais esse schedule também que diz qual é o perfil de dissipação térmica das pessoas. A gente vai, então, para mais à frente no IDF aqui, vai ter uma classe que chama Internal Gains, né, que é ganhos internos. Então, vamos procurar aqui, ganhos internos, descendo, modelos, ganhos internos, está aqui. Ó. E aqui dentro tem ganhos internos das pessoas, people, da iluminação, lightings, de equipamentos elétricos, electric equipments. Vamos começar por iluminação. Então, eu vou criar aqui em lights, um novo objeto. Então, estou criando um schedule, na verdade, estou criando um objeto que vai modelar aqui os ganhos de dissipação das pessoas, aliás, da iluminação dentro daquele meio ambiente. O nome. Então, eu vou criar um nome aqui. Posso escrever aqui, por exemplo, iluminação, né? Iluminação, né? Iluminação da zona 01, porque eu posso, né, ter um padrão de iluminação diferente de zona térmica para zona térmica. A segunda informação que eu tenho que entrar aqui é justamente esse padrão, né, esse ganho interno aqui da iluminação vai ser aplicado a qual zona térmica? A zona 1. Né? Depois, qual o schedule, né? Ou seja, aquilo que a gente já criou lá. Como é que vai ser o comportamento da iluminação, né? Que horas que liga essa iluminação, que horas desliga e assim vai, né? Então, eu vou aqui para simplificar, a gente não criou um schedule de iluminação, a gente vai considerar que a iluminação ela é ligada e desligada na mesma proporção que as pessoas entram no ambiente e saem do ambiente. Então, eu vou usar esse schedule de ocupação. E ele vai dizer, olha, então a iluminação até as 8 da manhã vai permanecer desligada, às 8 ao meio-dia vai estar 100% ligada, da meio-dia às 14 horas vai ter 50% da iluminação ligada, depois 100% até às 6 da tarde, depois desliga tudo até a meia-noite. É isso que ele vai considerar. Depois aqui eu tenho que escolher, eu tenho 3 formas de entrar com essa informação de dissipação térmica da iluminação. Pelo nível de iluminação, né? Ou seja, eu posso colocar que são tantos watts, 1000 watts para aquele ambiente, 800 watts, 850, qualquer valor total dissipado de calor em watts para aquele ambiente. Ou eu posso entrar com uma informação de watts por área, ou seja, watts por metro quadrado, que é uma informação geralmente que é bastante prático para a gente, porque a gente diz, trabalho de escritório, geralmente, escritórios hoje com iluminação LED, estão na faixa aí de 8 watts por metro quadrado. Então, é um número mais fácil de a gente não precisar ficar calculando a área de todos os ambientes e aplicando valores diferentes para cada ambiente, a gente já tem um padrão, digamos assim, daquele tipo de edificação, daquele tipo de ambiente, né? Ou ainda watts por pessoa, daí estaria mais relacionada a dizer que a iluminação é mais individualizada, né? Cada pessoa chega ali e liga a iluminação da sua região de trabalho, etc, né? Pode ser outra forma. A gente vai trabalhar aqui em watts por área, né? E aí, dependendo do que você especifica aqui, né? Se você dizer que é o nível de iluminação, você vai preencher o nível de iluminação. Se você especificou watts por área, que é o caso aqui, né? Eu vou especificar aqui watts por metro quadrado de área, né? Então, eu vou colocar aqui, um valor de 8 watts por metro quadrado, que para iluminação LED hoje é um bom número, né? Bem representativo. Então, coloquei essas informações aqui. Depois ainda tem aqui, essa iluminação tem um comportamento, né? Do tipo, quanto dessa radiação vai ser
dissipada na forma radiante ou na forma visível, né? Então aqui, só para a gente pode deixar em branco, mas eu vou colocar os valores aqui que tenho como referência, né? Então essa retorno de ar aqui, fração de ar, no retorno de ar aqui eu vou colocar 0, né? A fração radiante eu vou colocar 0,72, 0,72, no meu caso configurado para dar americano, né? Estou colocando ponto, né? Decimal, e a visível aqui eu vou colocar 0,0.18 no meu caso aqui, né? Então, são valores que aí você também vai buscar na literatura para preencher aqui ou usar o valor default aí do NG Plus, né? Então, configurei aqui o objeto que vai modelar, então, essa parte de ganhos internos devido às pessoas. Então, basicamente, é o nome que eu dou, qual é a zona que eu vou aplicar, qual é o schedule, né? Ou seja, qual é a programação de acionamento dessa iluminação e qual é a informação aqui que eu vou entrar, se é watts por metro quadrado, se é watts ou é watts por pessoa, e aí colocar o valor correspondente e, né, se eu tiver essas informações aqui com relação às frações visíveis, radiante e fração de retorno do ar, eu preencho, tá? Depois, posso colocar, então, a parte dos equipamentos, que é esse Electrical Equipment. Né? Novamente, vou criar um objeto e vou colocar aqui um nome para essa situação aqui, né? Então, se nós colocamos lá, vou colocar equipamentos aqui, né? Equipamentos zona 01. E aí, claro, qual zona aqui é aplicada? Zona 01. Qual é o schedule desses equipamentos? Da mesma forma, poderia ter uma situação de ter criado lá um schedule de equipamento. Eu estou entendendo que isso aqui, nosso ambiente basicamente é um escritório, e aí as pessoas vão começar a chegar, vão ligar os seus computadores, né? Então, vou colocar aqui o schedule é da mesma relação da ocupação. À medida que eles chegam, ligam o computador, à medida que eles saem para almoçar ou vão embora, desligam os seus computadores, né? Da mesma forma aqui, eu posso ter 3 formas de informar isso, né? Um nível watts para esse ambiente, 1 watt por metro quadrado, por área, 1 watt por pessoa, né? Então, eu também vou na linha de usar watt por metro quadrado, watt por área, e eu vou preencher aqui a linha relativa a esse watts por área, né? Então, o valor aqui, vamos pensar um valor representativo para o escritório, sei lá, 12 watts por metro quadrado, a dissipação de equipamentos aí, estou somando aí tudo que imagina que tem dentro do escritório, monitores, computadores, impressoras, etc. Né? Então, no conjunto, esse é um número típico aí que representa uma dissipação de calor dos equipamentos em função da área, né? Então, essas frações latentes sensível radiante eu não tenho aqui, então eu vou deixar em branco. Ele vai usar os padrões aí do NG Plus. Depois, seguindo, eu tenho as pessoas, né? Então, as pessoas dentro do ambiente dissipam calor, e esse calor é proporcional à atividade que elas desenvolvem, né? Se elas estão sentadas, com pouco movimento, vão dissipar menos calor. Se elas estão com uma atividade de maior movimento, vão dissipar mais calor. Se elas estão lá numa academia de ginástica, né? Do prédio, ou da própria academia, correndo lá, né? Vão estar dissipando muito mais calor, né? E esse valor a gente já colocou lá quando a gente criou o schedule de atividade, a gente disse lá que era 130 watts. Já consideramos um valor típico total de dissipação térmica por pessoa. Aqui nós vamos criar, né, vamos criar um objeto aqui, esse people, onde a gente vai dizer, chamar isso aqui, então é pessoas, zona 01. Aplicado a qual zona? Zona 01. E aí o schedule, né? O schedule a gente vai usar a ocupação. E aí que, novamente, eu posso entrar com o número de pessoas que tem máxima, que tem naquela sala, eu posso entrar com pessoas por metro quadrado ou metro quadrado por pessoa. Então, aqui também, seguindo o que é mais fácil encontrar, às vezes nas normas, se o ambiente é um auditório, geralmente a ocupação é, sei lá, 1 metro quadrado por pessoa, meio metro, 0,8 metros quadrados por pessoa, se é um escritório, 4 metros por pessoa, se é um ambiente, assim vai, de acordo com a utilização do ambiente, a gente tem uma expectativa, né, de ocupação daquele espaço. Né? Então, eu vou usar esse área por pessoa, e aí vou entrar aqui com o valor de área por pessoa, que no caso, para escritório, eu posso considerar cada 4 metros quadrados tem uma pessoa. Né? Então, nós temos lá o nosso ambiente, ele é 8 por 4, né? Então, ele tem 32 metros quadrados
de área de piso. Se eu dividir por 4, eu vou considerar, então, né, a matemática aí vai levar a consideração de que quando estiver lotado tem 8 pessoas lá dentro, tá? Depois eu tenho que justamente estar em azulzinho aqui, ó, preencher qual é o schedule da atividade física, do nível de atividade. Então eu vou ter que escolher o que eu já configurei lá, né, que eu coloquei lá, que era durante o ano todo, a pessoa sempre vai estar dissipando 130 watts. Então eu vou colocar esse schedule de atividade. O resto não altero, deixo como está. Então já colocamos aí os ganhos internos de iluminação, equipamentos e pessoas. O último que falta é infiltração. Infiltração é em outra classe de objetos, não é aqui em ganhos internos, é uma que chama Zone Airflow. Então eu vou descendo aqui, está aqui, ó, Zone Airflow, a classe de objetos, e o objeto que eu vou trabalhar é esse primeiro aqui, ó, Zone Infiltration Design Flow Rate. Então eu clico aqui, crio um novo objeto, vou criar aqui um nome, né? Posso colocar aqui infiltracão, zona, opa, deixa aqui, zona 01. E aí vou escolher para que zona ela se aplica, zona 1. Qual é o schedule, né? Então, o schedule eu já tinha criado a infiltração, né? Vai ter uma infiltração sempre acontecendo direto ali, né? E aí posso entrar também com algumas formas de entrar, né? Um valor por zona, um valor por área, um valor sempre ali em metros, no caso aqui, metros cúbicos, uma vazão metros cúbicos por segundo, né? Metros cúbicos por segundo total, né? Ou por metro quadrado, ou por área exterior, né? Ou aqui air changes por hora, né? Ou seja, trocas de ar por hora, que é uma bastante útil aí, ou seja, a cada hora o ar lá dentro renova quantas vezes, né? Essa infiltração gera uma troca de ar em que intensidade, né? Então, eu vou trabalhar aqui com uma troca e meia, 1,5, né? 1,5 trocas de ar por hora, né? Então, como é que se eu quiser transformar isso aqui em vazão, né? Eu tenho que pensar que o volume daquela sala vai ser trocada 1,5 vezes por hora, né? Então, se eu pegar a nossa sala, ela tem 4 metros por 8 metros por 3 metros de altura. Então, multiplicando essas três dimensões, eu chego que o volume da minha sala lá é 96 metros cúbicos, né? Se eu digo que ela tem 1,5 vezes trocas de ar por hora, quer dizer que eu multiplico isso por 1,5, vai me dar 144 metros cúbicos por hora. Essa é a vazão que vai estar sendo considerada, então, pelo software, uma vazão de 144 metros cúbicos por hora, né? Os demais aqui não precisa ser preenchido. Então, vou salvar esse IDF e vou simular, né? Então, venho aqui, vou simular esse IDF, né? Não deu nenhum erro severo, só tem aquele warning que a gente já sabe do que se trata. Vou olhar como é que ficou o comportamento agora da temperatura, né? Olhar aqui o arquivo de saída, né? Com as temperaturas, com certeza as temperaturas dentro do ambiente agora aumentaram, né? Porque agora eu tenho ganho de calor adicional aí que não tínhamos modelado ainda, da iluminação das pessoas, dos equipamentos e dessa infiltração de ar aqui, né? Então, marquei tudo aqui, vou inserir aqui um gráfico de linhas para a gente visualizar, né? Vou ampliar um pouco mais aqui para ficar mais claro. Né? Então, em azul continua aqui a temperatura externa, e agora a temperatura interna da sala, né? Está em vermelho, ó, chegou a valores aqui na faixa de 33,8, agora mais alta do que a temperatura externa, né? Se a gente quiser exatamente o valor, né? Posso colocar aqui valor máximo, entre o C, né, que é a coluna C2, aqui até o último, que é o C97, né, e vai me dar o valor máximo. Então, o valor máximo, não, deu algum probleminha aqui, deixa eu ver o que eu fiz aqui, o valor máximo entre C2 e C97. Acho que aqui é 2 pontos, não é vírgula. C2 a C97. Não, só pegou o C97, não pegou o C2. Acho que aqui seja ponto e vírgula. Ou 2 pontos, é 2 pontos, desculpe. Aí sim, pega do 2 até o 97, 33,8. Então, se eu procurar aqui esse 33
17,8 está aqui, ó. Então, às 17h30, né? É o horário que deu a temperatura interna mais alta, 33,8, né? Que se a gente comparar com o que a gente tinha obtido lá anteriormente, é bem maior, né? Então, porque teve todos esses ganhos térmicos adicionais. A aula de hoje era isso. Obrigado.